Após garantir um prêmio recorde no torneio, Yun confronta o Sr. Han sobre uma aposta pendente. Ele exige o pagamento exato de 20 milhões de won, deixando o organizador visivelmente atordoado e confuso com a cobrança inesperada do ferreiro. Para provar seu valor, Yun exibe sua manopla de grau único, atraindo a atenção imediata de todos ao redor. Ele aceita o desafio de revelar as propriedades ocultas do artefato, preparando-se para demonstrar o verdadeiro poder que forjou. A interface holográfica projeta as estatísticas impressionantes da manopla, confirmando sua raridade e força superior. Yun segura o item com confiança, exibindo orgulhoso a criação que acaba de elevar seu status como ferreiro. Com o apoio do Sr. Han, Yun aproveita o momento para anunciar um leilão ao vivo do artefato. O lance inicial é fixado em 10 mil de ouro, mas o silêncio súbito da plateia começa a preocupar o ferreiro. Yun questiona se o preço inicial estava alto demais, mas logo os lances começam a subir rapidamente na interface. Ele agradece ao organizador e incentiva os interessados a enviarem mensagens diretas para sua forja. Observando a transmissão de longe, um homem analisa o desempenho de Yun com desdém. Ele conclui friamente que o sucesso repentino do ferreiro não passa de pura sorte e falta de concorrência qualificada. O observador recebe um telefonema urgente do mestre da guilda, que questiona se ele está acompanhando o leilão. Embora considere o segundo artefato de Yun um pouco decepcionante, o mestre insiste na importância estratégica de contratar o ferreiro. O observador pondera sobre o valor a oferecer pela assinatura de Yun. Ele analisa a tela, onde a imagem da espada customizada aparece e reflete sobre a penalidade aplicada ao item, sentindo que o investimento pode valer a pena. Após uma breve negociação, o observador concorda em oferecer 2 bilhões. Ele reconhece que o valor é excessivo, mas justifica o gasto pela necessidade de ter ferreiros habilidosos na guilda, selando o interesse no trabalho de Yun. Enquanto isso, Yun celebra a conclusão do segundo estágio do torneio. O apresentador anuncia o feito com entusiasmo, mas logo alerta que o desafio final será muito mais difícil, aumentando a tensão conforme as regras são reveladas. O apresentador explica que hordas de monstros-chefes surgirão para impedir o acesso à bandeira. O desafio final envolve enfrentar lobisomens de nível 138, criaturas extremamente resistentes, dando início à luta de Yun. Yun encara o desafio final do torneio, onde lobisomens de alto nível bloqueiam seu caminho. Ele percebe que não há como evitar o confronto e decide focar totalmente na batalha, mesmo diante das probabilidades desfavoráveis de sucesso. Recusando-se a fugir, Yun empunha uma nova arma e parte para o ataque. Com precisão, ele dispara flechas poderosas que explodem ao contato, eliminando os monstros instantaneamente e surpreendendo todos os espectadores com seu poder destrutivo. Após o impacto, Yun revela a origem do artefato. Ele explica que o item foi inspirado em um conto popular da ilha de Jeju sobre um lendário arco usado para restaurar a ordem no mundo. A lenda narra como o mundo vivia em caos com 2 sóis e 2 luas. O rei do submundo desceu à terra e, usando o lendário arco, abateu os astros excedentes, trazendo equilíbrio e paz ao reino. Yun recorda sua infância e a curiosidade que sentia pelas histórias de seu pai. Ele desejava criar seu próprio arco lendário, inspirado naquelas lendas antigas que ouvia quando criança, um sonho que agora se torna realidade. Yun analisa seus projetos técnicos, buscando integrar o conhecimento de Ares ao seu trabalho. O desafio central é encontrar uma forma de manejar o peso extremo do arco sem comprometer sua própria força física durante o combate. Uma ideia brilhante surge em sua mente. Em vez de focar apenas no peso da arma, ele decide aplicar um efeito especial que aumenta o peso do inimigo atingido pela flecha, tornando seus ataques muito mais eficientes. Yun seleciona o ébano, uma madeira de textura única, para servir como material base. Com foco absoluto, ele inicia o processo de forja, moldando o novo arco com precisão para garantir que o artefato alcance seu potencial máximo. O resultado final impressiona a todos na arena. O apresentador e os espectadores reagem com choque diante da demonstração de poder de Yun, enquanto a guilda recebe a confirmação definitiva de que ele não venderá o arco lendário. Reafirmando sua decisão, Yun orienta os interessados a enviarem pedidos de fabricação para sua ferraria. Após o sucesso da transmissão, ele retorna à sua oficina alugada, satisfeito com os materiais raros e a experiência valiosa adquirida no torneio. Ao atingir o nível 100, Yun finalmente desbloqueia a capacidade de fundar sua própria guilda. Ele celebra a conquista, vislumbrando a oportunidade de reunir aliados e trazer Banya para atuar como seu vassalo, fortalecendo sua posição no jogo. Yun estabelece a guilda Gungyongyeon, nome que simboliza um futuro brilhante.
Após receber o título Graça do Senhor, ele discute com Neo a necessidade de encontrar uma base de operações, reafirmando seu compromisso de visitar o reino de Barad. Yun recebe a notícia de que a transmissão foi um sucesso absoluto, gerando um lucro significativo em patrocínios. Com os ganhos acumulados das vendas recentes, ele se sente financeiramente estável e pronto para focar em seus próximos objetivos no mundo virtual. Encontrando-se com Neo na Praça Central, Yun compartilha sua empolgação com o crescimento da ferraria. Ele revela que se preparou intensamente para a jornada ao reino de Goyard, consertando equipamentos danificados para impressionar Barad e conquistar sua confiança. No reino de Goyard, o Marquês Valo questiona a decisão do soberano de conceder território a um forasteiro, e ele argumenta que tal medida é excessiva para um simples ferreiro, demonstrando clara insatisfação com a política de abertura do governante. O soberano de Goyard defende Yun contra as críticas do Marquês Valo, ressaltando que o ferreiro salvou sua vida, mantendo sua posição firme. O governante recebe Yun, que chega ao palácio para uma audiência formal sob o olhar desconfiado da nobreza. Yun entra na sala do trono emanando uma aura poderosa que surpreende a todos. Barad, o soberano, nota a mudança na atmosfera e questiona se o novo equipamento de Yun é o responsável por tal presença imponente e distinta. Yun confirma a percepção de Barad, explicando que o elmo e a capa de Fenrir concedem status e dignidade. Ele esclarece que apenas consertou os itens, enquanto o lobo de Barad reage positivamente à sua presença, validando sua habilidade. Barad revela o motivo do convite: a vila de ferreiros de Balas está em ruínas. Apesar das tentativas de reconstrução, todos os especialistas enviados fugiram, deixando o território em um estado de decadência que preocupa profundamente a nobreza local. Ao observar a qualidade da espada forjada por Yun, Barad tem a certeza de que ele é o único capaz de salvar Balas. Uma nova missão surge para o ferreiro, que hesita ao perceber a complexidade de reconstruir uma vila inteira. Yun reflete sobre a proposta de Barad e percebe que melhorar a vida dos ferreiros de Balas é um objetivo nobre. Decidido a aceitar o desafio, ele assume a responsabilidade de reconstruir a vila e restaurar sua antiga glória. Yun e seus companheiros chegam ao território de Balas. O local, antes uma próspera cidade de ferreiros, encontra-se desolado com quase todas as lojas fechadas. A gravidade da situação é evidente, confirmando que o problema é muito mais profundo do que esperavam. Enquanto exploram as ruas vazias, Yun nota uma luz acesa em um dos edifícios. Eles se aproximam cautelosamente e entram no local, chamando por alguém, mas o silêncio absoluto domina o ambiente, aumentando a sensação de mistério sobre o paradeiro dos moradores. A tensão aumenta quando encontram uma porta entreaberta. Ao abrirem, um som de tosse ecoa pelo ambiente, revelando a presença de um morador. O homem, visivelmente debilitado e segurando uma lanterna, encara o grupo com desconfiança e medo. O morador, debilitado e segurando uma lanterna, questiona com desconfiança a identidade de Yun e seus companheiros. Yun mantém a calma e explica que são forasteiros enviados pelo rei Barad para investigar a vila, tentando dissipar o medo do homem. Para provar suas intenções, Yun apresenta o decreto oficial do rei Barad. Ele deixa o documento no chão e se afasta com seu grupo, permitindo que o morador verifique a autenticidade da ordem real, sem se sentir ameaçado. Ao confirmar a veracidade da ordem, o homem se acalma e se apresenta como Perra, o antigo ferreiro pessoal do Lorde Lucal. Ele revela que não via um forasteiro há muito tempo, indicando o isolamento da vila. Yun questiona o motivo das forjas estarem apagadas. Perra explica que a decadência começou há um ano, com a chegada da guilda de mercadores Edrol, e oferece contar a longa história por trás da ruína da vila. A guilda Edrol chegou atraída por boatos sobre os ferreiros locais. Eles se aproximaram de forma amigável, oferecendo presentes caros e propondo rotas comerciais, o que convenceu a Lorde do território a aceitar a parceria para promover suas armas. A guilda Edrol se infiltrou na vila de Balas sob o pretexto de estabelecer rotas comerciais. Durante um jantar com a jovem Lorde, o mestre mercador propôs uma aposta que parecia um jogo inofensivo, mas que selaria o destino de todo o território. A Lorde, ainda inexperiente, aceitou o desafio sem medir as consequências. O resultado da aposta foi desastroso, levando à perda total de sua autoridade e permitindo que a Guilda Edrol assumisse o controle absoluto da vila com tirania. Com a autoridade revogada, a tirania da guilda se instalou. Alguns ferreiros tentaram fugir para escapar da opressão, mas a maioria foi capturada e forçada a trabalhar em condições desumanas, sendo transformados em escravos pela guilda. Perra conclui seu relato com amargura, enfatizando a crueldade dos mercadores. Yun e seus companheiros ouvem a história, compreendendo agora a profundidade da maldade por trás da ruína de Balas e a urgência de sua missão.
Yun observa a miséria dos ferreiros escravizados pela guilda Edrow. Ele sente uma profunda indignação ao perceber que os mercadores não apenas enganam as pessoas, mas também roubam tudo o que elas possuem. O jovem decide que não pode perdoar tamanha crueldade. Yun questiona se o ancião Perra também servia à guilda. O ferreiro nega, revelando ser apenas um fugitivo. Ele relembra o dia fatídico em que a Lorde perdeu a aposta, momento em que foi expulso e recebeu uma última ordem. A Lorde ordenou que Perra vencesse a aposta e resgatasse os ferreiros. Yun, ao ouvir isso, questiona se o ancião possui a habilidade necessária para tal feito. Perra admite que, embora o examinador Boxo fosse desprezível, sua habilidade era inegavelmente real. Perra sente que não pode mais fugir e que os mercadores virão atrás dele. Ele implora para que Yun e seus companheiros partam logo. Yun, porém, se levanta e afirma que também é um ferreiro, recusando-se a ignorar tamanha injustiça. A conversa é subitamente interrompida pela chegada de Boxo. O examinador da guilda Edrow zomba da tentativa de Perra, declarando que não há mais escapatória. Com um sorriso cruel, ele exige que o ancião aceite formalmente a aposta da guilda, selando o destino dos ferreiros de balas. Boxu pressiona a ponta de sua espada contra o pescoço de Perra, que permanece encolhido no chão. O examinador zomba da fragilidade do ferreiro, deixando claro que caso ele se recuse a aceitar o desafio imposto, as consequências para sua vida serão fatais. Uma interface vágica surge, expondo a enorme disparidade de níveis entre o examinador e o ancião. Boxu impõe condições humilhantes, afirmando que, mesmo que Perra vença o desafio, ele continuará sendo um escravo da guilda Edrow, sem qualquer esperança de liberdade real. Sem alternativas, Perra decide enfrentar o desafio. Ele exige que, em caso de vitória, a guilda cancele a aposta com a Lorde e liberte todos os ferreiros escravizados. Boxu aceita os termos, selando o acordo sob a tensão crescente do ambiente. Yun intervém segurando a mão de Perra em um gesto firme de apoio e gratidão. O ferreiro, sentindo a determinação do jovem, recupera sua confiança. Yun e seus companheiros observam atentamente, prontos para intervir caso a situação saia do controle. Perra respira fundo e assume sua posição na forja. Com foco absoluto, ele levanta o martelo, determinado a criar a melhor espada de sua vida. Ele sabe que a liberdade de seu povo depende inteiramente da qualidade daquela peça única. O ferreiro mantém o ritmo intenso, martelando o metal sob o olhar vigilante de Boxu. Perra sente o peso da responsabilidade em cada golpe, enquanto faíscas mágicas saltam da bigorna, iluminando o ambiente com a promessa de uma obra-prima. Boxu observa a espada sendo formada e percebe, com horror, que a qualidade da obra de Perra supera qualquer expectativa. O examinador sente o medo da derrota iminente, percebendo que subestimou a habilidade do ancião. Yun intervém guiando Perra com instruções precisas sobre a temperatura da chama e o polimento do metal. O jovem ferreiro oferece o suporte técnico necessário para que o ancião alcance um nível lendário, elevando a qualidade da lâmina. Enquanto isso, os observadores da guilda entram em pânico ao verem a interferência direta de Yun. Eles temem que o ferreiro, planejado apenas como um NPC, se torne uma lenda sob a tutela do jogador, arruinando seus planos de controle. Perra finaliza a espada, que emana um brilho lendário. Boxu, humilhado pela derrota técnica, não aceita o resultado e decide desafiar Yun diretamente para um novo teste, tentando recuperar sua autoridade através da força bruta. Uma interface mágica surge, confirmando o início do teste contra Yun. O jovem, surpreso com a audácia do examinador, encara um novo desafio imposto, preparando-se para demonstrar sua superioridade técnica diante de todos os presentes. A notícia do desafio de Boxu contra Yun se espalha rapidamente entre os observadores da guilda. Eles debatem as chances de Yun, reconhecendo sua habilidade lendária, enquanto questionam se o jogador será implacável ao lidar com seu oponente. Boxu impõe uma condição cruel, ameaçando mutilar Yun caso ele falhe no teste. Sem se intimidar, Yun aceita o desafio de forja rápida, determinado a não deixar a arrogância do examinador passar impune diante daquela injustiça. O confronto atinge seu ápice com uma demonstração de habilidade técnica avassaladora. Yun executa movimentos precisos e velozes, deixando Boxu atordoado e completamente derrotado em questão de segundos, provando ser um ferreiro de nível superior. Com Boxu neutralizado, Yun assume o controle total da situação. Ele silencia os subordinados do adversário com um olhar firme, reafirmando sua autoridade e decidindo o destino daqueles que tentaram interferir em seu caminho de justiça. Yun exige saber onde a Lorde está mantida e instruir o ferreiro ancião a resgatá-la imediatamente. O ancião, profundamente grato pela intervenção do forasteiro, aceita a missão de salvamento.
Enquanto isso, Yun permanece na oficina para vigiar os subordinados de Boxu e garantir que não causem mais problemas. O ferreiro infiltra-se nas masmorras e encontra a Lord Belin, que se surpreende ao vê-lo. Ele explica que um forasteiro derrotou Boxu e salvou o território, convencendo a nobre de que a situação mudou drasticamente e que ela finalmente está livre de seu opressor. Ainda incrédula com a notícia, a Lord Belin decide seguir o ferreiro pelos corredores escuros para verificar a verdade com seus próprios olhos. Eles caminham em direção à oficina, o local onde o destino de seu território foi decidido pela habilidade técnica de um único homem. Ao chegarem à oficina, a Lorde entra e depara-se com a cena da derrota de Boxu. O impacto do que vê diante dela é imediato, deixando-a paralisada pela revelação da força avassaladora do forasteiro que enfrentou o examinador da Guilda Edrou. A Lord Belin observa, atonita, a derrota de Boxu na oficina. Ela se aproxima de Yun, processando a reviravolta que salvou seu território da opressão. O ferreiro ancião permanece ao lado, testemunhando o encontro entre a nobre e o forasteiro que mudou o destino de Balas. Yun explica que a decisão sobre o destino de Boxu cabe inteiramente a ela. Belin, sentindo o peso da responsabilidade, hesita diante da situação. O ferreiro ancião confirma que a autoridade final para punir o traidor pertence apenas à Lorde, deixando a escolha em suas mãos. Belin exige que a mordaça de Boxu seja removida para confrontá-lo. Ela declara que não tolerará mais abusos contra seu povo e ordena que o ferreiro ancião confisque os bens ilegais de Boxu, além de exigir a libertação imediata de todos os ferreiros escravizados. Boxu tenta protestar, mas é rapidamente silenciado e levado para o castelo. Após a confusão, Yun explica os detalhes do ocorrido para Belin. A Lorde, grata pela ajuda, desabafa sobre sua fraqueza, mas é consolada pelo ferreiro ancião, que a apoia neste momento de transição. Uma notificação surge no sistema de Yun, revelando que a graça do Lorde foi ativada. A equipe de suporte observa a cena, debatendo como o ferreiro poderia ter se tornado um vassalo, já que ele possui um juramento de lealdade prévio com a Lord Belin. A equipe conclui que as facções imperiais estão divididas, permitindo que Belin ofereça sua lealdade a Yun. Diante do forasteiro, a Lorde se ajoelha declarando solenemente que deseja jurar sua fidelidade ao seu benfeitor. Yun fica completamente atonito com a inesperada demonstração de submissão. Yun questiona a decisão repentina, mas Belin insiste, sentindo a sinceridade do desejo dele em proteger seu povo. Ela segura as mãos de Yun, reafirmando sua escolha de caminhar ao lado dele e crescer junto com o forasteiro em direção a novos patamares de poder. Belin insiste em seu juramento, reafirmando sua lealdade inabalável a Yun. O forasteiro, ainda processando a magnitude daquela aliança, aceita a dedicação da Lorde enquanto ambos consolidam o compromisso de crescerem juntos, unindo seus destinos em prol da prosperidade de Balas. Belin questiona quais são os planos de Yun para o futuro de Balas. Ele revela sua intenção de ensinar os ferreiros locais, buscando elevar o nível técnico da vila, enquanto cumpre seus próprios objetivos estratégicos de fortalecer a produção de itens de alta qualidade. Yun reflete sobre a missão do rei Barad, enquanto Belin, emocionada, agradece profundamente pelo apoio recebido. O ferreiro ancião observa a cena, reconhecendo que a salvação da Lorde do território deve-se inteiramente à intervenção decisiva do forasteiro que mudou o rumo da vila. Com Belin agora como sua vassala, Yun calcula o potencial de desenvolvimento da vila. Ele planeja melhorar as habilidades dos ferreiros e vender armas para jogadores, garantindo os fundos necessários para sustentar o crescimento de seu novo domínio e fortalecer sua influência na região. Yun reúne os ferreiros da vila para iniciar seu treinamento, enfrentando o ceticismo inicial dos trabalhadores. Ele começa uma demonstração prática de suas habilidades, deixando os presentes impressionados com sua dedicação incansável e com a precisão técnica que ele aplica ao trabalho na forja. Yun finaliza uma espada de grau épico, deixando os ferreiros locais atônitos com sua técnica impecável. O ferreiro ancião, visivelmente impressionado, pede para examinar a arma e questiona Yun sobre seus métodos. O forasteiro explica pacientemente que a consistência e o timing preciso são os segredos fundamentais para forjar itens de alta qualidade. Após 2 semanas de treinamento intensivo, as lições de Yun chegam ao fim. Os ferreiros, exaustos mas profundamente gratos, agradecem ao forasteiro por compartilhar conhecimentos tão valiosos. Yun reconhece o esforço de cada um e começa a organizar os próximos passos de seu plano para o desenvolvimento da vila.
Yun planeja atrair de volta os ferreiros que partiram, focando em aceitar encomendas para provar a nova qualidade da produção local. Enquanto isso, o streamer Ellen visita Balas e se surpreende ao encontrar itens de grau épico sendo vendidos em uma ferraria comum, decidindo transmitir a descoberta ao vivo para seus seguidores. Helen questiona o preço acessível das armas épicas, mas os ferreiros mantêm o mistério sobre a identidade de seu mentor. O streamer, empolgado com o conteúdo, compartilha a novidade com seu público. Enquanto isso, Yun descansa em seu quarto, sendo subitamente interrompido por uma ligação urgente de seu aliado Ji-un. Ji-un alerta Yun sobre a repercussão explosiva nos fóruns da comunidade após a live de Ellen. A notícia de que um streamer famoso visitou Balas e encontrou artefatos incríveis se espalhou rapidamente. Yun começa a compreender o impacto inesperado de sua demonstração na economia e na visibilidade do território. A repercussão da live de Ellen atinge proporções inesperadas. Yun recebe a notícia de que a comunidade está em polvorosa e, mais importante, os ferreiros que haviam abandonado Balas estão retornando. Ele percebe que o sucesso de sua estratégia elevará drasticamente a taxa de conclusão da missão principal. Yun encontra Ji-un para uma refeição descontraída. Enquanto comem, conversam sobre o trabalho e as novidades no jogo Ares. Ji-un, percebendo o enorme potencial de Yun, convida-o para integrar a guilda que ele mesmo criou. Mas o ferreiro prefere manter o mistério sobre sua decisão por enquanto. Após o jantar, Yun visita seu pai no hospital. Ele reflete sobre como as coisas finalmente parecem estar melhorando, sentindo-se grato por ter pessoas em quem confiar. Yun se despede com a promessa de retornar no dia seguinte, deixando o pai descansar em paz. No dia seguinte, Yun se apresenta na Câmara de Audiência do Reino de Goyar. O soberano questiona sobre a tarefa envolvendo o homem que causava caos em Balas. Yun confirma que resolveu o problema e relata o impressionante desenvolvimento de 150% do território sob sua supervisão. Yun confirma ao soberano que o problema foi resolvido com a prisão do responsável na dungeon. Ele explica que compartilhou seu conhecimento técnico com os ferreiros locais, o que atraiu mais visitantes e impulsionou significativamente o desenvolvimento econômico e produtivo do território de Balas. Impressionado com o desempenho excepcional de Yun, o soberano elogia os resultados alcançados. Ele compara o feito de Yun ao salvamento do povo de Barad e decide conceder uma recompensa de 1,5 milhão de ouro pelo excelente trabalho realizado na reconstrução da vila. O soberano oferece uma recompensa adicional, propondo que Yun estabeleça sua própria forja dentro do reino de Goyart. Ele sugere que Yun poderia ter uma forja em Barad, mas questiona se não seria melhor mantê-la em Balas, onde ele já contribuiu tanto para o crescimento local. Yun nega que o motivo de sua hesitação seja o tamanho do território. Ele pondera cuidadosamente sobre a proposta do soberano, enquanto o governante aguarda uma resposta definitiva sobre onde o ferreiro decidirá fixar sua base de operações e expandir seus negócios no reino. Yun reage com surpresa à proposta inesperada de se tornar um nobre. Ele questiona a inusitada oferta, pois nunca ouviu falar de um jogador recebendo tal convite diretamente de um lorde. A situação rompe completamente com os padrões habituais da realeza e das interações no jogo. A Lorde admite suas próprias falhas, mas insiste que observou atentamente a jornada de Yun. Ela afirma categoricamente que ele possui as qualidades necessárias para liderar o território, vendo nele um potencial estratégico que supera o de muitos governantes atuais do reino. Determinada, ela oferece parte das ações de seu território para facilitar a ascensão de Yun. O ferreiro fica atônito com a oferta, percebendo que ela está disposta a abrir mão de poder político para garantir que ele alcance um patamar superior em sua carreira. Enquanto Yun pondera sobre a proposta de nobreza, uma notificação azul brilha intensamente diante de seus olhos. O sistema reconhece a oferta da Lorde e apresenta uma missão oculta, um desafio que promete definir o futuro de sua carreira como ferreiro e sua influência política no reino. Yun analisa os detalhes da missão oculta, percebendo que aceitar a participação no território lhe conferiria a autoridade real. A Lorde, observando a curiosidade do ferreiro, prepara-se para revelar informações cruciais sobre seu primário cliente oficial, alguém que busca um trabalho considerado impossível por todos. A Lorde apresenta o perfil de Rizel, um cavaleiro dragão de alto nível que atua sem guilda. Yun examina os dados do cliente e nota que o artefato solicitado possui uma complexidade técnica única, capaz de elevar drasticamente sua reputação caso ele consiga concretizar o pedido. Yun reage com surpresa ao descobrir que o item exige a infusão do poder de um dragão. A Lorde explica a dificuldade extrema do processo, enfatizando que tal feito desafia as capacidades técnicas das guildas mais renomadas do reino, tornando a tarefa um verdadeiro teste de habilidade.
A conversa recorda a postura de Hawan, o mestre da guilda Bigorna Negra. Ele admitiu que fabricar tal artefato era impossível, mesmo para a guilda número 1, e devolveu o pagamento ao cliente, recusando-se a aceitar uma tarefa que considerava fora do alcance de qualquer ferreiro atual. Yun relembra o momento em que Hawan desistiu da encomenda e devolveu o dinheiro. O ferreiro recolheu seus pertences e retirou-se da Bigorna Negra, ciente de que precisaria encontrar um caminho alternativo para realizar o artefato de dragão que todos os outros especialistas haviam rejeitado. Caminhando pelas ruas, Yun reflete sobre a má fama de sua forja por não responder pedidos. Ele decide arriscar e envia uma mensagem direta para Rizel, o Cavaleiro Dragão, buscando uma oportunidade de provar seu valor e aceitar o desafio que todos consideram inviável. Rizel chega à forja de Yun, intrigado pela resposta rápida que recebeu. Ao encontrar o ferreiro, o cavaleiro hesita, surpreso com a aparência jovem e a voz do artesão, enquanto tenta identificar o rosto que permanece escondido sob o capuz de Yun. Yun se apresenta com confiança, negando ser apenas um funcionário e assumindo sua identidade como mestre ferreiro. Ele mantém uma postura profissional e firme, tentando impressionar o Cavaleiro Dragão para garantir que a encomenda seja confirmada. Apesar de sua pouca idade, Rizel questiona diretamente se Yun é capaz de imbuir o espírito de um dragão no artefato. Yun confirma com segurança, mas impõe a necessidade de um pagamento antecipado elevado, justificando a complexidade do trabalho e a necessidade de manter uma imagem profissional diante de um cliente tão exigente. Rizel expressa sua angústia, revelando que seu pai está em estado crítico e que o artefato de dragão é o último desejo dele. Ele admite ter se precipitado ao buscar Yun, mas confessa estar desesperado o suficiente para tentar qualquer alternativa possível para salvar seu pai. Para provar sua capacidade, Yun invoca uma manifestação dracônica, deixando Rizel atônito. O ferreiro retoma a conversa sobre os negócios, enquanto observa o comportamento obsessivo de Rizel, que já havia enviado centenas de pedidos similares para sua forja anteriormente. Yun e sua assistente analisam o histórico de Rizel, notando que ele contatou diversos especialistas sem sucesso. Eles discutem alternativas, lembrando de um pedido de um arqueiro de elite. Mas Yun insiste em aceitar o desafio do artefato de dragão, determinado a superar as expectativas. A assistente confirma que entrará em contato com Rizel para aceitar o pedido. Yun, focado na complexidade da tarefa, decide usar uma espada especial como inspiração para o novo artefato, buscando superar as limitações técnicas e realizar o que todos consideram impossível. Yun explica que a adaga anterior foi feita às pressas, permitindo apenas uma invocação limitada. Ele se prepara para um novo trabalho, determinado a entregar um resultado superior, enquanto Rizel aguarda ansiosamente pela confirmação do contrato que pode ser a salvação de seu pai. Taya visita seu pai no hospital tentando convencê-lo a descansar e cuidar da saúde. O homem, porém, permanece fixado em sua obsessão por dragões, ignorando o estado crítico em que se encontra e pedindo insistentemente que o filho o leve para vê-los. Taya se despede do pai, prometendo retornar no dia seguinte para visitá-lo. Enquanto caminha pelo corredor silencioso do hospital, ele reflete com tristeza sobre o abismo emocional que se formou entre eles ao longo dos anos. Logo após sair, Taya recebe uma ligação agressiva de seu irmão mais velho, Tae Seung. O irmão o confronta duramente sobre sua dedicação ao jogo, exigindo que ele abandone essa busca inútil caso não consiga provar a existência dos dragões. A lembrança da impressionante demonstração de poder de Yun surge na mente de Tae, renovando sua esperança, convencido de que o ferreiro é a única chave para realizar o último desejo de seu pai. Ele decide visitar o Museu Nacional. Ao observar uma espada antiga em exposição, Tae é tomado por uma onda de nostalgia ao recordar o dia em que a restaurou ao lado de seu pai. Ele encara o artefato, buscando ali as respostas necessárias para o futuro incerto de sua família.